Olá, pessoal. O meu nome é Fabiana Tristão de Santana, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola de Ciência e Tecnologia. Eu vou começar com vocês trabalhar uma sequência de aulas correspondente ao curso de Álgebra Matricial e Vetorial. Este curso será dividido em 3 partes, unidade 1, 2 e 3, e hoje nós iremos iniciar a unidade 1 com as aulas sobre matrizes. Então, o que é uma matriz? Uma matriz A de ordem M por N é uma organização de dados, que são os elementos da matriz, que são dispostos em M linhas e N colunas. Então, toda vez que a gente falar de matriz, é natural a gente mencionar a ordem da matriz. A ordem da matriz, que é denotada desta forma aqui, MXN, que nós vamos ler M por N, diz respeito à quantidade de linhas que a matriz tem e à quantidade de colunas que ela tem. Este aqui é um exemplo. Então, olha só, aqui nesta matriz, ela traz informações sobre a altura, peso e idade de um pai, mãe e filha, de algumas pessoas. A gente pode transferir os dados, transferir estas informações para essa representação que está aqui ao lado, que contém apenas os valores numéricos. E na matemática é muito comum que a gente trabalhe apenas com os valores numéricos em uma matriz para resolver problemas práticos, problemas com informações reais que são tiradas de experimentos e de outras situações diversas. De forma geral, uma matriz de ordem M por N, ela pode ser representada como nós estamos vendo aqui abaixo. Nós vamos denotar essa matriz dessa maneira aqui, ó, A maiúsculo e um índice M por N para representar a matriz com os elementos A e J. Então, aqui nós temos uma matriz com M linhas, então, e os índices M e N representam as linhas e as colunas. Então, vamos entender essa notação. Olha só, nesta primeira linha, nós vamos ter o elemento da linha 1 e coluna 1, o elemento da linha 1 e coluna 2, o elemento da linha 1 e coluna J e o elemento da linha 1 e coluna N. A próxima linha é a linha 2. Então, notem que o primeiro número do subíndice, do índice, mudou para 2. Significa que é a segunda linha da primeira coluna, a segunda linha e segunda linha e J-ésima coluna. A gente fala dessa maneira, J-ésima. Aqui a gente podia falar N-ésima coluna e linha 2. Aí nós destacamos aqui também a linha I. Então, o elemento da linha I e coluna 1, elemento da linha I, coluna 2, elemento da linha I, coluna J e elemento da linha 1, I e coluna N. E aqui no final, nós colocamos a última linha, que é a linha de índice M. Então, elemento da linha Mésima e coluna 1, elemento da linha Mésima e coluna 2, elemento da linha Mésima e coluna J. Eu posso falar também elemento da linha M, coluna N, tá? Quando eu falar Mésima linha, é melhor eu falar dessa maneira, né? E quando eu quero só falar o elemento da linha M, coluna J, certo? Então, olha só, o A índice e J, ele é o termo geral da matriz. Esses termos definem os elementos da matriz. Então, todos os elementos da matriz são elementos localizados em uma linha e uma coluna, que nós vamos denotar dessa maneira, A e J. Esse elemento A e J vai assumir diferentes números, de acordo com o exemplo que a gente for trabalhar. Daqui a pouco nós vamos ver. O conjunto, ou seja, se a gente reunir todas as possíveis matrizes de ordem M por N, nós vamos formar um conjunto
esse conjunto vai ser denotado desta maneira aqui, ó, um M maiúsculo de matriz e o índice M por N, indicando a ordem da matriz. O que é a ordem mesmo? É o número de linhas por número de colunas. Essa notação que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, A e o índice I entre parênteses, é uma notação para informar a 10ª linha da matriz A. Aqui no nosso exemplo, esta linha é a AI1, AI2, AIJ, AIN. Esses são os elementos que compõem a 10ª linha. Já o índice elevado com parêntese, então, AJ entre parêntese, então, vai representar a 40ª coluna da matriz, que seria essa coluna aqui, ó, AIJ, A2J, AIJ e AMJ, certo? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só, na letra A, nós temos uma matriz de ordem 3×2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Na letra B, nós temos uma matriz de ordem 2×2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Na letra C, nós temos uma matriz de ordem 1×4, ela tem 1 linha e 4 colunas. E na letra D, nós temos uma matriz de ordem 3×1, ela tem 3 linhas e 1 coluna. Bom, nosso próximo exemplo, ele é um exemplo algébrico, onde nós queremos encontrar os elementos da matriz de acordo com a definição do termo geral. O termo geral, que é aquele A e J. Então, olha só, determine a matriz A2×3, isso já quer dizer que a matriz tem 2 linhas e 3 colunas, cujo termo geral é A e J igual a I menos J se I é menor do que J, e A e J é igual a I mais J se I é maior ou igual a J. A gente poderia escrever dessa maneira aqui também, ó, A e J é igual, duas opções, né? I menos J, observem que esse I e J que aparecem aqui na definição são os índices que nós temos aqui, ó, o I e o J. Então, o elemento vai ser a subtração do I menos J se o I for menor do que o J. Mas tem uma segunda opção, olha, se o I é maior ou igual a J, então o elemento vai ser calculado com I mais J. Certo? Então, entendendo a definição, o que nós vamos fazer para encontrar a matriz? Esta parte aqui, ó, é fundamental, A2×3. Ela é fundamental para a gente escrever a forma genérica da matriz, ou seja, a matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então, você vai escrever A11, A12, A13 na primeira linha, A21, A22, A23 na segunda linha. E agora, cada elemento desse, cada A e J desse, vai ser calculado com essa definição dada. Então, nós vamos analisar um por um. Então, olha só, começando com o primeiro, aqui. A1, quem é o A1? Você vai analisar o I e o J. Aqui, I é igual a J, pois 1 é igual a 1. O 1 igual a 1 está contemplado nessa segunda opção. Quando a gente fala I maior ou igual a J, você está aqui com duas situações. O I pode ser maior do que o J e pode ser igual ao J. Então, nesse caso, a definição a ser usada para calcular o elemento A1 é I mais J. Então, nós vamos ter 1 mais 1 que é igual a 2. Então, aqui está o primeiro elemento, olha. A1 é o número 2. Vamos para o segundo elemento, A12. A12, o I é 1 e o J é 2. Então, I é menor do que J. 1 é menor do que 2. 1 menor que 2 se refere à definição I menos J. Então, nós vamos fazer 1 menos 2, que é igual a menos 1.
E nós temos, então, o elemento A12, está aqui. Vamos para o elemento A13. O elemento A13, o I é 1 e o J é 3. Então, 1 é menor do que 3, ou seja, I é menor do que J, e nós continuamos com a definição I menos J. Então, 1 menos 3 é menos 2. Então, aqui está o elemento, menos 2. Mudando de linha agora, vamos para o elemento A21. Então, aqui no A21, o I é 2 e o J é 1. 2 é maior do que 1. Então, agora nós estamos na segunda sentença. O I é maior do que o J. Então, eu tenho I mais J. 2 mais 1 é igual a 3. E aqui está o elemento 3. Próximo elemento é o A22. No A22, o I é igual ao J, porque o 2 é igual a 2. Então, a definição é I mais J. 2 mais 2 é igual a 4. Então, aqui está o elemento 4. E o último elemento é o A23, onde o 2 é o I, o J é o 3, então I é menor do que J. 2 é menor do que 3. Então, nós voltamos para a primeira sentença, I menos J. Então, 2 menos 3 é menos 1. E aqui está o elemento menos 1, e essa é a matriz correspondente à definição dada no exercício, neste exemplo. Bom, nossa próxima definição mostra quando duas matrizes são iguais. Quando é que duas matrizes serão iguais? Elas serão iguais inicialmente se possuírem a mesma ordem. Notem aqui, ó, A M por N, B M por N. Então, precisam ter a mesma ordem. E, além disso, os elementos, o A e J e o B e J, devem ser iguais. Então, se essas duas situações acontecerem, mesma ordem e elementos iguais, elementos correspondentes iguais, as matrizes serão iguais. Então, como exemplo, encontre os valores de x e y para que as matrizes sejam iguais. Aqui a gente já escreveu a igualdade das matrizes. Igualdade de matrizes é um assunto muito importante que ele vai surgir na resolução de várias questões. Então, ele surge na resolução de exercícios correspondente a algum assunto. Então, olha só, quando você se depara com uma igualdade de matrizes, qual é o passo a ser executado? Qual é a informação? O que você pode concluir de uma igualdade de matrizes? Você pode concluir que os termos correspondentes são iguais. E isso gera um sistema. Então, olha só, x mais y é igual a 0. Na verdade, aqui apareceria 4 igualdades, né? Quatro equações. X mais y é igual a 0, ou seja, esse elemento é igual a esse, o A1 é igual a B11, o 5 é igual a 5, esse 5 é igual a 5, e menos 2 é igual a menos 2, que é o A21 igual a B21, e por último, o A22 igual a B22, ou seja, 2x menos 3y é igual a 1. Nesse sistema, quando você considera todas as equações ao mesmo tempo, a gente diz que é um sistema. Nós vamos estudar detalhadamente esses sistemas ainda. Esta segunda equação e essa terceira, elas são triviais, elas não contêm as variáveis x e y. Então, nós vamos desconsiderar. E aqui nós estamos vendo um sistema formado apenas pelas equações que possuem as letrinhas x e y. E agora nós vamos resolver esse sistema. O método usado para resolver o sistema aqui vai ser algum método que vocês já conhecem lá do ensino médio, que é o método da adição, ou então o método da substituição. O que foi feito aqui foi o seguinte: a gente usou o método da adição com o objetivo de cancelar o y. Então, ó, como na segunda equação nós temos menos 3y, nós optamos por multiplicar a primeira equação por 3 e somar as equações obtidas. Então, nós vamos ficar com 3x mais 3y é igual a 3 vezes 0, que deu 0.
Agora, nós vamos somar essas duas equações membro a membro, né? Termo a termo. E aí, nós vamos ter o quê, ó? 3x mais 2x, 5x. Menos 3y mais 3y, 0. Igual 0 mais 1, 1. Então, aqui nós vamos ficar com 5x é igual a 1. E daqui você isola x. X é igual a 1 dividido por 5. O x multiplica 5, né? Então, ele muda de membro, o 5 muda de membro com a operação inversa. Lembra sempre disso, tá? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Por isso que o 5 foi dividindo. Se fosse 5... Se fosse, por exemplo, x menos 5 é igual a 1. Quando você fosse isolar o x, você vai aplicar a operação inversa e dessa vez o 5 está subtraindo, então ele iria somando. Ficaria dessa maneira, 1 mais 5. Outra opção, se o 5 estivesse dividindo o x, ele vai para o segundo membro multiplicando, que é a operação inversa, né? Então, ficaria x é igual a 1 vezes 5, certo? E a outra questão que podia surgir é se o 5 estivesse somando. Vou fazer aqui em cima, ó. X mais 5 é igual a 1. Para isolar o x, ficaria x é igual a 1 menos 5. Operação inversa da adição. Ok? Então, eu vou apagar esses que a gente não vai usar e deixar apenas 1 sobre 5. Então, quando você encontra uma das variáveis, você vai voltar em alguma das equações do sistema para encontrar a outra variável. Como a primeira equação é muito simples, a gente pode escolher essa equação. Então, olha só, x mais y é igual a 0. E aí eu vou isolar o y. Olha, o x está somando. Ele muda de membro com a operação inversa, vai ficar menos x. E o x é 1 sobre 5. Então, substituindo, você vai ficar com y é igual a menos 1 sobre 5. Então, aqui estão os resultados. Continuando com nossas definições, a matriz pode ter nomes diferentes dependendo do número de linhas e colunas. Por exemplo, ela pode se chamar matriz retangular quando o número de linhas é diferente do número de colunas. E ela se chama matriz quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Isso se deve ao formato geométrico que se forma, né? Com essa quantidade de linhas e colunas. Observem aqui os exemplos. Na letra A, nós temos alguns exemplos de matrizes retangulares, ou seja, o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, quando você constrói a matriz, ela se assemelha a retângulos. E na letra B, nós temos exemplos de matrizes quadradas. Então, quando você tem o número de linhas igual ao número de colunas, ela se assemelha a um retângulo, né? Que a base é igual à altura. Em uma matriz quadrada, nós vamos destacar as diagonais e elas recebem nomes especiais. Então, nós temos a diagonal principal, que ela é formada com os elementos A11, A22, ANN, ou seja, são aqueles elementos onde o I coincide com o J. Nós vamos falar muito de diagonal principal, diagonal secundária. Elas são usadas em algumas situações, principalmente no cálculo de determinante da matriz 2×2, que nós vamos ver ainda mais na frente. E a outra diagonal é chamada diagonal secundária, que é aquela que contempla os elementos. Começa lá no elemento, no primeiro elemento da última linha até o último elemento da primeira linha, certo? Vamos olhar para esse exemplo aqui para ficar mais fácil a gente identificar as diagonais e os seus elementos. Então, nesta matriz quadrada, lembrando que sempre a matriz deve ser quadrada para se falar em diagonais. Então, nós temos a diagonal principal pegando o 0 e o 1, que é esta diagonal, a principal, e a diagonal secundária
seria a outra diagonal, que contempla os números menos 2 e 5, constituída pelos números menos 2 e 5, ok? Continuando com as nossas definições, vamos ver na definição 5 que vem a ser uma matriz nula. Então, olha só. Uma matriz com todos os elementos iguais a zero recebe o nome de matriz nula. A matriz nula pode ser denotada com a letra O maiúsculo, seguido do índice m por n. Alguns exemplos de matriz nula são a matriz nula de ordem 3 por 2, ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas, todos os elementos iguais a zero. A matriz nula quadrada de ordem 2 por 2. A matriz nula de ordem 1 por 4, a matriz nula de ordem 3 por 1. Observação: quando não for necessário especificar a ordem da matriz nula, basta denotá-lo com a letra O. Bom, vamos para a definição 6. Na definição 6, nós temos as matrizes colunas, são aquelas que possuem apenas uma coluna. Aqui está a notação, ó. Matriz A é igual a A11, A21, AM1. Então, observe o índice J, que todos os elementos são A e J. O J é o segundo elemento que diz respeito à coluna. Todos os números J são iguais a 1, da primeira coluna. Já o índice I, que é o índice das linhas, ele varia, ó. Primeira linha, segunda linha, e aqui a linha M. Então, essa matriz aqui, a gente podia chamar ela de A, M por 1, né? M' e uma coluna. E na definição 7, nós temos as matrizes linha. Matrizes linha são aquelas que possuem apenas uma linha. Então, aqui nós vamos ter, ó, A11, A12, A1N. Então, uma linha e N colunas. Então, essa matriz A, ela pode ser denotada por A1 por N, uma linha e N colunas, certo? Na definição 8, nós temos a definição de matriz diagonal. Então, vamos lá. Uma matriz quadrada, A M por N, é chamada de matriz diagonal quando A e J é igual a zero para I diferente de J. Então, tem muitas informações aqui, olha só. Nós vamos notar que a matriz tem que ser quadrada e aqui existe uma condição. Quando o I é diferente de J, lembra quando é que o I é igual a J? Nós falamos lá atrás da diagonal principal, quando nós falamos em uma matriz existem duas diagonais, a principal, a P, e a secundária. Na diagonal principal, o I é igual a J, então aqui vai ficar A11, A22, certo? Então, excluindo a diagonal principal, os outros elementos devem ser iguais a zero. E observe mais uma coisa, ele não fala nada a respeito da diagonal principal, ou seja, quando I é igual ao J. Nesse caso, os elementos da diagonal principal, eles têm a liberdade de assumir qualquer valor, inclusive zero. Vamos ver os exemplos para isso ficar mais claro? Olha só. Aqui nós temos um exemplo onde aqui está a diagonal principal e os elementos fora dela são todos nulos. Isso é o que tem que ser observado para que a matriz seja classificada como matriz diagonal, independente dos valores da diagonal principal. Nesse segundo exemplo, eles já são valores iguais e fora dela é zero. Aqui, valores distintos, sortidos, e fora é tudo zero. E nesse último, a diagonal principal está aqui e todos os elementos são iguais a zero. Mas o importante é que fora da diagonal principal, os outros são iguais a zero. Aí assim que ela é classificada como diagonal, como matriz diagonal, ok? Bom, a definição 9 vai falar da matriz identidade. Então, olha só. Uma matriz quadrada, A, N por N, é chamada de matriz identidade quando o A e J é igual a 1
para o I igual ao J. I igual ao J, lembrem-se que são os elementos da diagonal principal. Além disso, o A e J tem que ser 0 para I diferente de J. I diferente de J são os elementos fora da diagonal principal. Essa condição aqui, ela foi trabalhada na definição 8, é a condição para a matriz ser diagonal. Então, quer dizer que a matriz identidade é uma matriz diagonal com elementos da diagonal principal todos iguais a 1. Olha só os exemplos aqui. A matriz de ordem 2 por 2 com 1 na diagonal principal. Matriz de ordem 3 por 3 com o número 1 na diagonal principal. E aqui matriz de ordem 4 por 4 com 1 na diagonal principal. A matriz identidade, ela também ganha uma letrinha especial, é a letra I. Nós podemos chamar de IN, onde o N corresponde à ordem N por N, ou apenas a letra I. Nesse caso, essa primeira aqui seria a I2, essa seria I3 e essa seria I4. Esse número 2, 3 e 4 mostra para a gente a ordem da matriz identidade. Passando para a definição 10, vamos conhecer a matriz simétrica. Uma matriz quadrada, N por N, é chamada de matriz simétrica quando A e J é igual a JI. Ou seja, aqui, A e J, quando a gente fala A e J igual a AJI, a gente estabelece uma relação de simetria em relação à diagonal principal. Quando você destaca a diagonal principal, os elementos são aqueles onde o I é igual ao J. Vamos pegar os exemplos para ficar mais fácil explicar para vocês. Então, aqui na diagonal principal, o I é igual ao J. Então, esse aqui é o A11 e esse aqui é o A22. Aqui acima da diagonal principal, esse elemento 1, ele é o A12. O I dele é igual a 1 e o J dele é igual a 2. Este elemento aqui embaixo é o A21. Aqui o I vale 2 e o J vale 1. Ou seja, notem, ó, o I e o J ficam trocados nesses dois elementos, que é o que está falando aqui, ó. A e J tem que ser igual a AJI. A parte de cima, os números que estão acima da diagonal principal, eles se repetem em posições correspondentes abaixo da diagonal principal. Vamos ver o segundo exemplo. Você vai destacar a diagonal principal e não importa os valores da diagonal principal. O que vai importar, então, são os valores que estão acima e abaixo. Eles devem se corresponderem, devem ser iguais. Então, ó, menos 2 vai ser igual a esse menos 2, porque este menos 2 da parte de cima é o A12, né? A12. E esse aqui é o A21. Esse 3 é o A13. E esse 3 aqui é o A31. Esse 5 é o A23. E esse 5 é o A32. Certo? A imagem está um pouco lenta para aparecer, mas agora apareceu todos. E o mesmo vai acontecer com os outros exemplos. Olha só, aqui está a diagonal principal. Então, 0 com 0, menos 1 com menos 1, 2 com 2. E aqui, tira a diagonal principal. Acima, tudo vai ser 0. Então, abaixo, tudo tem que ser 0 também. Uma observação. Nas matrizes simétricas, os elementos da iésima linha são iguais aos elementos da jésima coluna. Essa é uma observação interessante. Vamos pegar um exemplo para a gente ilustrar essa observação. Esse exemplo terceiro aqui, ó. Então, olha só, tá falando aqui que a iésima linha... Então, vamos destacar uma linha. Primeira linha. Então, essa primeira linha é igual à primeira coluna. Olha, exatamente o que está acontecendo. Agora, vamos destacar a segunda linha. A segunda linha e a segunda coluna possuem os mesmos elementos. Agora, destaca a terceira linha. Terceira linha e destaca a terceira coluna. Então, os elementos são exatamente os mesmos, certo?
Bom, na definição 11, nós vamos falar da matriz antissimétrica. Uma matriz quadrada, n por n, é chamada de matriz antissimétrica quando A e J é igual a menos AJI para I diferente de J e A e I igual a zero. Aqui, olha, ele falou AI igual a zero, a gente podia trocar essa informação por AIJ igual a zero para I igual a J, ou seja, são os elementos da diagonal principal, quando I é igual ao J. Então, na matriz antissimétrica, o que tem que acontecer? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero e os elementos que estão acima, eles são iguais aos elementos que estão abaixo em posições correspondentes com os sinais trocados. O A e J é menos AJI. O que significa? Se o número que está acima é positivo, o que está abaixo tem que ser negativo. Ou se aquele que está acima é negativo, o que está abaixo tem que ser positivo. Vamos fazer aqui os exemplos, vamos analisar os exemplos. Diagonal principal do primeiro exemplo, todos iguais a zero. Aqui nós temos o A1, 2, e aqui nós temos o A2, 1, e um é o oposto do outro. Quando a gente coloca os números dessa forma, a gente fala que um é o oposto do outro. Então, 1 menos 1. Aqui, segundo exemplo, todos os elementos da diagonal principal são iguais a zero. E agora, analisando os elementos correspondentes, ó, menos 2 com 2, 3 com menos 3, menos 5 com 5. Certo? O importante é que eles sejam números opostos um dos outros. Aqui no terceiro exemplo, diagonal principal igual a zero, 0 com 0, 0 não tem sinal, né? O menos 1 com 1 e o 2 com menos 2. E o último exemplo, 0 na diagonal principal, 0 acima e 0 abaixo. Notem que essa matriz aqui, que tem todos os elementos iguais a zero, ela está se repetindo várias vezes porque ela se encaixa em vários exemplos, certo? Uma observação. Nas matrizes simétricas, se A e J são os elementos da iésima linha, então, eu acho que nas matrizes antissimétricas, tá? Vamos corrigir aqui. Antissimétrica. Então, menos A e J são os elementos da jésima coluna. Então, quer dizer o seguinte, ó. Vamos pegar o segundo exemplo para analisar. Esta aqui é uma linha 1. Então, a coluna 1 tem elementos iguais, mas opostos, ou seja, elementos opostos. Então, se eu tenho 0, menos 2, 3, a coluna vai ter que ser 0, 2, menos 3. Segunda linha, se a linha é 2, 0, menos 5, então a coluna 2 vai ser menos 2, 0, 5, certo? Definição 12. Aqui nós vamos falar da matriz triangular superior. Então, olha só. Uma matriz quadrada, a n por n, é chamada matriz triangular superior quando A e J é igual a zero para I maior do que J. O que é I maior do que J? Quais são esses elementos? São os elementos abaixo da diagonal principal. Então, esses elementos abaixo da diagonal principal, eles devem ser iguais a zero. Observem aqui os exemplos, olha. Nesse caso aqui, esse zero é o A2, 1. Ou seja, o I, que é o número 2, é maior do que o J. O I vai ser igual ao J na diagonal principal, então ela serve como um marco, uma marcação, marcador, né, um delimitador. Tudo que está abaixo tem que ser igual a zero. Então, nós vamos olhar apenas isso. Tudo que está abaixo da diagonal principal, todos os elementos abaixo da diagonal principal devem ser iguais a zero. Não importa o que acontece na diagonal principal e nem acima dela. Certo? Todos os exemplos aqui. E, inclusive, a gente poderia colocar novamente aqui a matriz nula. Aquela matriz onde todos os elementos aqui são iguais a zero, porque ela também se encaixa nessa definição.
Agora, a definição 13 é sobre a matriz triangular inferior. Então, uma matriz quadrada a n por n é chamada de matriz triangular inferior quando A e J é igual a zero para I maior do que J. Os elementos onde o I é maior do que J são aqueles acima da diagonal principal. Então, agora são os elementos que estão acima da diagonal principal, que devem ser iguais a zero. Então, olha só, acima é igual a zero. Os elementos que estão acima, no segundo exemplo, todos iguais a zero. Aqui, os elementos que estão acima, todos iguais a zero. E aqui apareceu a matriz nula. Todos que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. Aqui eu tenho que riscar a própria diagonal, né? Então, aqui, todos os elementos que estão acima são iguais a zero. Então, essa matriz nula aqui, você observou que ela é triangular inferior, também foi triangular superior, ela é uma matriz diagonal, né? Ela é uma matriz quadrada, ela é a matriz nula, né? Ela se encaixa em várias definições. Bom, e agora eu convido todos vocês para fazer alguns exercícios para fixar tudo que a gente estudou até agora, certo? E confiram as respostas no final desses slides.